Nossa aula será hoje sobre filogenia, filogenética, árvore filogenéticas, ou melhor, cladogramas. Tá? Do que vem falar isso? Nós viemos falar aí a respeito da origem de ancestrais comuns diante de uma árvore, de um gráfico aí em si. A árvore filogenética vem lá da filogenia. O que é essa filogenia? São histórias genealógicas das espécies, da onde elas vieram, a origem de cada um de nós, a origem das espécies, discriminadas aí através de um gráfico em si. Essa definição da filogenia é uma definição hipotética, né, sobre a história evolutiva das espécies diante de ancestrais comuns recentes também é possível a gente representar. Essa ideia toda foi nascida em 1966 por William Ehring, atrelada ao nosso princípio lá evolucionista de Darwin, né? A evolução das espécies aí, onde ele vem retratar aí as características diante de uma evolução precisa, né? Uma melhora evolutiva aí diante do ambiente, diante dos seres vivos. A filogenia, representada através de cladogramas, que nós podemos elencar como gráficos. São gráficos aí que mostram os seres vivos de acordo com a sua origem em si, né? De uma representação gráfica da história. Então a gente tem aqui representado aqui, né, dois seres vivos aí, tá? Onde estou com ele dentro desse gráfico aí, dentro desse cladograma, onde a gente possui lá um ancestral comum, e as suas representações dos seres vivos lá nas extremidades, né? Nas pontinhas dos ramos aí em si. Onde o que diferencia um ser vivo do outro? Alguma característica que um tenha e que o outro não tenha, de maneira que essa característica seja evolutiva, né? Seja ela para melhora desse ser vivo dentro do ambiente. Então aqui a gente tinha um ser vivo aí sem nada lá na cabeça dele em si, e aqui a gente possui um raiozinho lá na cabeça desse ser vivo. Então é de acordo que ele teve um processo evolutivo, saiu de um único ancestral comum e eles se diferenciaram ao longo do tempo aí dentro da sua vida diante das características aí que possuíam. De cladogramas aí, árvores filogenéticas, árvores da vida ou árvore genealógica, ela tem lá alguns pontos em comuns aí, tá? Assim, ramos, nó, raiz, seres. Então, lá na base, eu sempre tenho a raiz, que é da onde vem o meu ancestral, e depois eu tenho lá as suas ramificações diante de nós, né? E na ponta lá de cada ser vivo, onde cada ser vivo fica na extremidade, esses seres vivos que foram diferenciados e atrelados aí. Então, a raiz, ela vai representar o ancestral comum. Já nos nós, vai ser onde partiu o que? A ramificação. Essa ramificação, na verdade, vem da diferenciação, indicando a diferenciação. Um evento, né, cladogênico que ocorreu entre esse ser vivo, que fez ele se diferenciar do outro ancestral que ele tinha, para ele melhorar e ele progredir dentro do sistema aí, tá? Esses seres vivos compõem os terminais do cladograma. Então, lá em cima, representado no nosso caso aqui pela letra A, B, C, eu tenho três tipos de seres vivos, que deram origem a características precisas, mas vindos de um único ancestral aí em si. Tá? Vou utilizar aqui um cladograma para a gente entender o que realmente acontece, né, nessa diferenciação aí. Dentro do cladograma, a gente mostra a evolução desse ser vivo, onde ele era menos evoluído e se tornou mais evoluído. De acordo com o quê? Com essas características que foram surgindo. Então aqui a gente tem o grupo das plantas, né? O reino Plantae, onde tem o quê? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiosperma. Então, neste gráfico aqui, nesse cladograma em si, eu tenho uma planta da menos evoluída, que é o caso das briófitas, a mais evoluída, que é o caso das angiospermas. E o que aconteceu aí ao longo desse tempo? Então a gente tinha lá os seres, um ancestral comum, onde eu tinha lá o quê? Órgãos que diferenciaram esses seres vivos. Então eu tenho lá as briófitas como ser mais primitivo, onde as características delas ela era pouca, né? Ela não tinha muita diferenciação aí em si.
Quando chegou aqui no ponto X, no longo da vida das briófitas aí, houve um evento, né, que fez com que ela se diferenciasse. O que aconteceu? As briófitas eram seres muito pouco evoluídos, eu posso dizer assim. Eles não tinham todos os órgãos que uma planta tem. Que órgãos são esses? Né? Quando a gente fala de órgãos de uma planta, a gente fala de raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Esses são os órgãos de uma planta. As briófitas não possuíam nada desses órgãos. Então ela tinha falsas raízes, falsos caules, falsas folhas. Então, ela tinha lá rizóides, cauloides, filóides. Ela não tinha os órgãos ainda propriamente ditos. A partir do ponto X aqui, essas briófitas começou a ter vasos condutores. O que é isso? Os vasos que conduziam os nutrientes das plantas. A seiva bruta e a seiva elaborada das plantas, o xilema e o floema. A partir do ponto X, começou a ter esses vasos condutores. Então, ela se diferenciou das briófitas e se tornou uma pteridófita, por possuir vasos condutores. Quando chegou no ponto Y, o que acontece? Ela teve um outro acontecimento ao longo do tempo e se diferenciou de novo. Onde aqui no ponto Y, ela começou a ter o quê? Sementes. Então, as plantas, até as pteridófitas, não possuíam sementes. Então, era briófita, pteridófita. Chegou nas pteridófitas, além de vasos condutores, chegou no ponto Y, ela começou a ter sementes. Então, foi onde deu origem às gimnospermas. Nesse campo da evolução, ao longo do tempo, chegamos lá no ponto Z, né? Desculpa, chegamos lá no ponto Z. E o que acontece? As gimnospermas, além de ter vasos condutores, além de ter sementes, começaram a ter o quê? Folha, né? Fruto e flor. E aí ela se diferenciou. Gimnospermas diferenciou as angiospermas. Então, o que a gente tem aí? A angiosperma, a partir do ponto Z, ela se torna a planta mais evoluída, porque ela possui todos os órgãos de uma planta. Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Tá? Então, eu tenho da briófita menos evoluída, a angiosperma a mais evoluída. Ah, mas esses acontecimentos foram quando? Do dia para a noite? Não. Demorou tempo aí dentro do ambiente para que essas características evolutivas forem surgindo. Para que essas características? Para melhor facilitar a sobrevivência da planta, para ela melhor se reproduzir, para ela garantir a espécie dela dentro do planeta. De maneira, a gente tem aqui escrito aí em si, tá? As letras X, Y, Z representam as características que permitiram a diferenciação das plantas e a classificação de um novo grupo. E aí foi o que nós fomos falando lá. Da briófita se tornou pteridófita, da pteridófita gimnosperma e da gimnosperma angiosperma, saindo da menos evoluída a mais evoluída dentro do grupo das plantas. Apresentação gráfica falando de plantas, que ela sai da menos evoluída à mais evoluída. Os outros animais, os outros seres vivos do planeta, também possuem as mesmas características, saindo do menos evoluído ao mais evoluído. Então, a gente tem lá um ser primitivo ao ser de origem que nós estamos trabalhando com ele hoje, da atualidade. Então, eu saio de um menos evoluído para o mais evoluído ao longo do tempo. Dessa maneira, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a árvore filogenética, sobre o cladograma, e desta forma a gente consegue adentrar um pouquinho mais no ramo da biologia. Tá? Espero que todos tenham compreendido um pouco melhor. Bom estudo a todos.